Olá pessoal, tudo bem? Professor Fernando novamente aqui com vocês para a gente falar da próxima aula do projeto Alfabetização de Futuros e Soft Skills na Escola Pública, na MF José Maria Lisboa. Tivemos mais um encontro hoje onde retomamos a atividade da aula passada, então eu te recomendo assistir o vídeo da aula passada para entender um pouquinho melhor o que eu estou falando. E como eu sempre falo, se você está chegando agora, assista todas as aulas, acesse o blog, leia, porque tem um projeto completo acontecendo e sendo publicado tanto aqui no canal quanto no blog. Então, se você tiver interesse e quiser saber como trabalhar isso com seus alunos, qual o material utilizado, como conseguir acesso ao material utilizado, como poder usar isso na sua própria vida e até mesmo profissionalmente, acesse as aulas e tenha uma ideia do que é feito e como é feito, tá bom? Então, nós primeiro tivemos uma discussão sobre o que quer dizer a sigla, o acrônimo STIP, que ele fala de algumas áreas como sociedade, tecnologia, ecologia e outras ali que compõem esse acrônimo. Discutimos exatamente o que cabe dentro de cada uma dessas siglas. Então, 2 aulas atrás, se você acessar no blog, tem um material que descreve isso direitinho. E os alunos aí fizeram a escolha de um tópico para uma pesquisa, e essa pesquisa inicial era sobre o passado desse tópico. Então a ideia é que eles pesquisassem sobre inovações históricas, sobre falhas e a história. Então, quais foram as inovações, as grandes transformações que esse tópico sofreu ao longo dos anos, no passado? Quais foram as falhas, os erros que já foram cometidos dentro disso, para que eles entendam o que já foi tentado e o que já deu errado, não precisando repetir de repente as mesmas situações no futuro. E um pouquinho da história, para eles saberem qual é a trajetória até o momento presente desse tópico que eles querem estudar e querem pensar no futuro. Além disso, pesquisarem fatos importantes, fatos interessantes e elaborarem perguntas, as principais perguntas que seriam feitas para você falar sobre o tópico que eles escolheram. Essa tinha sido a tarefa. Hoje alguns deles trouxeram, alguns alunos novos, outros que tinham faltado, outros que não conseguiram fazer, mas nós reunimos em grupo para que eles trocassem essa informação. Então quem fez, falou o que fez, para que os outros pudessem comentar, entender como é o processo. E a partir daí foi reiterado o pedido para que todos fizessem essa tarefa, quem não fez, para que esse tópico esteja claro, para que eles saibam falar sobre esse tópico, para o restante do projeto poder se desenrolar. Então seria interessante você ter isso também, se você está acompanhando, né? Volta lá nas aulas, faz essa pesquisa, seleciona o tópico, para que você possa seguir acompanhando a gente nessas atividades. Na aula de hoje a gente passou a falar de tendência. Então a primeira coisa é entender o que quer dizer a palavra tendência, entender a importância dela para a gente pensar futuros. Então saber que algumas tendências são mais simples de serem vistas, outras nem tanto, que a gente precisa analisar como as coisas têm acontecido no passado, no presente e provavelmente como elas acontecerão no futuro, seria essa tendência, né? A tendência de continuar uma lógica, de mudar, qual é a sequência dos fatos daquilo que a gente está estudando. E aí depois de discutir um pouquinho sobre tendência, os alunos trouxeram a ideia da moda, né? Quem dita a tendência, como é a tendência relacionada à moda, que é uma das formas da gente pensar a palavra tendência também. E depois nós discutimos algumas coisas relacionadas à questão do que está aumentando ou o que está diminuindo. Então, seguindo novamente algumas ideias aqui do playbook, que eu volto a falar, está disponível em inglês para acesso, para visualização, no site da Teach the Future. Se você quiser saber como acessar, pesquisa nas aulas anteriores do blog que você vai achar esse link para você poder ver o material. E a partir daí a gente pegou algumas ideias do livro para discutir. Então, por exemplo, depois que eu ganhei um smartphone, o tempo de qualidade com a minha família tem diminuído. É uma tendência, é algo que está acontecendo. A quantidade de conversas políticas que ouço vem aumentando, é uma tendência. Depois que a Tesla popularizou o carro elétrico, a quantidade de compra de gás vem diminuindo. Então é uma análise de tendência em cima de um tópico que você escolhe, o que tem aumentado e o que tem diminuído dentro desse tópico. Essa foi a análise principal que a gente fez de algumas coisas, alguns exemplos dos tópicos dos alunos foram trazidos para a gente discutir também. E aí a gente relacionou a ideia da aula passada, onde eles fizeram uma nuvem de palavras sobre o tópico,
tentaram desenvolver um pouco mais a ideia daquilo que eles querem pesquisar, para também facilitar a visualização de onde eles podem buscar e como eles podem buscar tendências para esses tópicos. Depois disso, eles tiveram alguma discussão sobre isso. Nós falamos também sobre palavras-chave. Quando a gente pesquisa tendência, existem algumas palavras que são chave para a gente pesquisar. Então, o que o playbook traz também para a gente? A palavra continuar, em andamento, diminuindo, aumentando, esperar, tendência, repetindo, provável, aumentando. São palavras que são palavras-chave na hora que a gente pesquisa a ideia de tendência de algum assunto para fazer uma análise sobre esse assunto. Colocado tudo isso, além de revisar tudo que já foi feito e definir muito bem esse tópico, a gente chegou à conclusão de que cada aluno teria 2 tópicos principais para daqui 15 dias, afinal é feriado, na próxima quinta-feira nós não teremos o nosso encontro, mas um tópico de transformação do mundo, né? Então, se você fosse pensar no futuro de alguma área para transformar o mundo e você de repente impactar o mundo com essa pesquisa de futuro e alguma ação, qual seria essa área? E depois sobre si, né? Se você fosse fazer uma pesquisa de tendência que pudesse te ajudar a ser alguém melhor ou alguma coisa relacionada ao seu futuro, qual seria? Eles vão definir esses tópicos, fazer essa pesquisa de passado sobre eles e também sobre tendência. E aí as perguntas que vão nortear inicialmente a ideia de tendência são: o que está mudando em relação a esse tópico? O que está aumentando ou diminuindo em relação a esse tópico? Há quanto tempo a tendência que você encontrou está acontecendo? E a mudança está acontecendo de maneira consistente ao longo do tempo? Então eles vão tentar trazer alguma coisa sobre isso. Como eu falo, a ideia não é que eles fazerem um trabalho científico gigante, mas que eles comecem a analisar e utilizar as ideias e as ferramentas para que eles comecem a perceber como isso funciona e como isso pode ajudá-los. Então o próximo encontro é de retomada de todas essas atividades daqui 15 dias, para que a gente possa validar os tópicos dos alunos e já começar a fazer essa análise de passado e de tendência um pouco mais consistente. E a partir daí a gente segue com as outras aulas. Novamente te convido a entrar em contato comigo, a dar ideias, a fazer perguntas, dar sugestões, mas que revise também junto com os alunos todas as aulas, que essa é uma das tarefas desses 15 dias, para que você possa acompanhar a gente aqui no projeto e estar passo a passo juntinho com a gente aqui, aprendendo, desenvolvendo e dando ideias, né? Todo mundo que participa acaba aprendendo e essa é a ideia, que todos possam aprender juntos e se desenvolver juntos. Muito obrigado pelo interesse em assistir. Um abraço, ótima Páscoa aqui na gravação do nosso vídeo, né? E até o próximo encontro. Tchau, tchau.